Agora, para falar um pouco sobre economia e poupança, retomada da poupança. O pessoal tá poupando mais? Tá valendo a pena deixar o dinheiro na caderneta de poupança? Vanildo Leone, diretor executivo da ViaCred, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco nesta manhã. Olá, Jorge, muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer meu estar aqui conversando um pouquinho sobre essas questões de economia e educação financeira, né, que é a abordagem que a gente quer dar aqui. Exatamente. A poupança é um bom negócio, Vanildo? Sim. Eu queria falar inicialmente não da poupança só da caderneta, mas o saudável hábito de poupar, ou a iniciativa de você fazer uma reserva, sempre foi e sempre será um bom negócio. Porque nós não estamos falando aqui desse ou daquele instrumento de investimento, mas fazer poupança no sentido mais amplo é fazer uma reserva, né? E eu quero fazer uma analogia aqui. Fazer uma poupança de dinheiro, ou fazer uma reserva de dinheiro, ou guardar um pouquinho do hoje para ter uma segurança amanhã, é como fazer uma reserva na caixa d'água. Então, quando você sabe que um dia pode faltar água, ou seria equivalente você trabalhar sem uma reserva financeira, morar numa casa que não tem caixa d'água, né? Que só tem a ligação direta, como se fazia antigamente, e aí o dia que falta água, ou da chuva, ou da qualquer coisa, você fica na mão. Então, ter uma reserva, e essa reserva pode ser uma poupança da caderneta de poupança, ou pode ser uma reserva de outra maneira, né? Mas, ou cofrinho. O cofrinho, mas ter uma reserva mínima é uma iniciativa, é um hábito saudável, né? E a primeira dica de educação financeira que se dá, porque aí a pessoa não se aperta, né? Esse é o primeiro ponto. Então, fazer uma poupança, fazer uma reserva é igual ter uma caixa d'água para um momento de dificuldade. Pois mas nós não temos esse hábito, né? Pois é, esse é o ponto. Nós somos muito levados pelo impulso, pelo emocional, e quando a gente vê dinheiro, a gente corre para gastar. Perfeito. Esse negócio de viver o momento, né? A gente vive numa sociedade muito frenética, muito ansiosa pelo consumo. E isso é naturalmente que estimulado e reforçado pelos instrumentos de marketing, de propaganda, de sedução. E esses instrumentos mexem exatamente com o nosso emocional, né? Viva agora, gaste agora, etc. E aí a boa dica de educação é que você tem que pensar um pouquinho no futuro, né? Guarde um pouquinho agora para viver mais, guarde um pouquinho agora para consumir mais. Não é consumir menos, né? As pessoas pensam, poxa, mas se eu guardar eu vou consumir menos. Outra abordagem que se faz também, o próprio comércio ou aquele que quer vender, poxa, mas se o cara guardar na poupança ele não vai consumir. Isso é uma verdade. Mas se ele guardar na poupança, obtiver um juro e o montante, o volume dele de recurso aumentar, ele vai poder consumir mais. Então eu estou adiando um consumo imediato, aquela coisa do impulso, que às vezes eu até faço um consumo sem precisar, né? Só porque é a moda ou porque há uma sedução, né? Muito emocional. E depois eu poderia consumir mais e melhor no futuro. Então, esse hábito de pensar um pouquinho e planejar um pouquinho a sua vida, estudar um pouquinho, né, sobre as questões financeiras, prestar atenção, às vezes, na dica dos mais velhos, coisas assim que sempre funcionam e dão muito certo. Uma reserva, isso vale para dinheiro, mas vale para outras coisas também, né? Como eu falei, o exemplo da caixa d'água, mas tem tantos exemplos, uma reserva de tempo, uma reserva de qualquer coisa aí, ela é sempre uma salvação no momento da dificuldade. É verdade. Poupar não significa deixar de sonhar, de consumir, ou de buscar a realização de sonhos. Ao contrário, né? Perfeito. Pode ampliar até os sonhos, né, do cidadão. É isso. Eu acho que a dica fica: esbanje imaginação, esbanje coisas que custam menos dinheiro, esbanje, por exemplo, na amizade, esbanje nos gestos, né? De carinho com as pessoas, que às vezes não custa nada e é muito mais valioso, porque aqui nós estamos falando de valor e de preço, né? Então, tem coisas que têm valor muito elevado
e que não tem preço, né? E tem outras coisas que às vezes têm um preço pequeno ou grande, mas tem preço e que necessariamente não tem tanto valor, né? Ou tem menos valor como uma coisa grandiosa, né? Como, por exemplo, destaco aqui a amizade, o respeito, coisas assim, com relação às vezes que se tenta compensar uma falta de proximidade com um presente caro, né? Por exemplo, né? Então, essa é a primeira reflexão que a gente quer fazer sobre o hábito de fazer uma reserva. A questão da poupança, né, que você perguntou, não sei se posso falar disso agora. Pode. Mas a poupança como investimento, ela continua sendo um ótimo investimento. E nesse momento em especial, que a gente tem uma taxa de juro alta, ela é um excelente investimento. Como eu digo, primeiro como um instrumento de entrada, a caderneta, né, porque aquele que começa com um pouquinho, 100, 200, 300 reais para começar uma reserva, o mais recomendado é botar na caderneta. Por que na caderneta? Ah, mas tem gente falando que a caderneta ela rende pouco, ou que é muito pouco, que dá para investir 100 reais em ações, que dá para investir 100 reais em um fundo, que dá para investir 100 reais, dá para começar de fato. Mas a complexidade, o grau de domínio dessas informações, você tem que abrir uma conta numa corretora, etc. Então, vai direto para a poupança, que é simples, prático, objetivo, é garantido, não paga imposto. Você saca quando quer, aplica quando quer, não precisa ficar preocupado com a oscilação, se a bolsa sobe, se a bolsa desce. Ele tem rendimento garantido, não tem valor mínimo para aplicar. Você saca quando quer, como eu falei, não tem imposto. Não te traz preocupação nenhuma. Todo mundo sabe que é seguro. Sabe, qualquer pessoa que está começando, a dica começa numa caderneta de poupança. Ah, mas eu só tenho 100 reais para começar. Começa. Se você põe 100 reais esse mês, mais 100 reais no mês que vem, daqui 2, 3 meses você vai ter 300, 400, 500 reais. Você vai começar a pegar o gosto. Então, a poupança é como fazer exercício. Não precisa fazer, sabe, o cara que vai na academia, né, e quer levantar muito peso no primeiro dia, não tem força para isso. Desiste no segundo. Então, a poupança ela é um remédio para você começar a desenvolver a tua musculatura financeira, né? Quando eu falo musculatura aqui, é um sentido figurado, mas principalmente a musculatura cerebral, né? De você começa a pegar gosto. Porque é muito bom você olhar assim, depois de um tempo, não tinha nada, né? O cidadão comum, às vezes, não tem. O povo, em geral, às vezes, não tem esse hábito, né? Mas faça uma experiência, você que tem, por exemplo, uma criança em casa, uma criança próxima, né? Dá 100 reais para ela, ou se ela tiver, estimula ela a colocar na poupança, daqui mais um mês coloca mais 100, daqui mais outro mês coloca mais 100. Daqui a pouco mostra para a criança o quanto ela conquistou, o que daria para comprar com isso. Outra coisa, faz um plano, pensa assim, poxa, esse dinheiro vai ser para a gente fazer uma viagem, ou vai ser para comprar o tal brinquedo, ou para comprar qualquer outra coisa, um computador, sei lá. Faça essa experiência e tu vai ver esse hábito se desenvolvendo na própria cabeça daquela pessoa. Eu falo a criança que é um exemplo prático, né, que a gente consegue visualizar. Mas vale para adulto também, né? Claro. Vale sim. Essa questão de poupar, a gente fala em caderneta de poupança, mas a gente também está falando em poupar. Sim. Né? Não apenas investimento em poupança. A era Collor assustou o brasileiro? Sim. Quando o governo foi lá e limpou no caderneta de poupança, investimentos do brasileiro, né? Retirou, pegou esse dinheiro. Até hoje ainda tem rumores quando muda o governo nesse sentido. Nós que somos um pouco mais antigos, né, Jorge? A gente é da época que teve esse confisco das aplicações, dos investimentos, da poupança. Mas parece que quem é da poupança ficou mais... que sofreu, sentiu, né? E ainda hoje sente. Porque era o cidadão mais humilde, né? Que trabalhou a vida inteira para guardar um pouquinho. A pergunta que se faz, a poupança corre o risco de ser bloqueado, né? Mas a pessoa não pergunta o investimento ou as aplicações, não. Na verdade, na época, foi bloqueado tudo. Todo o dinheiro que as pessoas tinham, seja na poupança, no investimento, na aplicação, na conta corrente mesmo,
que é o chamado depósito à vista, que ele é à vista porque o cara pode mexer quando Isso. quer, foi tudo bloqueado e as pessoas podiam sacar R$ 50 só. Da época, R$ 50, hoje, vamos dizer que fosse R$ 500, uma coisa assim. O resto não podia mexer durante um bom tempo, né? Então isso, de fato, deixou uma marca, uma ferida, né? Um negócio assim que, sobre aquele saudável... Um sentimento de traição, né? De traição... quase roubo, né? Porque confisco foi um nome, deram um nome bonito, mas na verdade Mas nós fomos roubados. botaram a mão no nosso dinheiro, né? E eu estava lá e eu tinha também um dinheirinho aplicado, na época eu me lembro como foi sofrido. Mas isso afetou empresas, afetou todo mundo. Então, isso de fato fez esse estrago, mas não é a poupança em si, foi todo tipo de recurso financeiro que estava na economia. O governo fez isso na época numa tentativa desesperada de acabar com a inflação, que deu errado. Então, a pergunta é, tem chance disso acontecer hoje de novo? Eu diria que zero, praticamente zero a chance, por vários motivos. O primeiro deles é que a realidade da economia da época era desesperadora e desenfreada, era algo assim, de fato, um ato de desespero do governo. Hoje não tem essa situação, por mais que a gente tenha problemas econômicos, aquela situação ela não existe. A inflação é muito mais controlada. Depois disso, houveram normas, leis e até mesmo mecanismos para proibir isso de novo. Foi feita uma lei que proíbe isso acontecer de novo. Então teria que ter uma outra lei para derrubar Hoje isso. o governo não tem nem mecanismo para poder fazer isso, né? O próprio Banco Central é independente hoje, na época não era. É mais uma vantagem de se ter um Banco Central independente. O governo não ganharia nada, porque ele só ganharia inimigos, né? E estragaria toda uma coisa aí que fica essa marca, né? E mais um motivo, ficou provado que aquilo foi a desgraça do próprio governo. Inclusive o governo Collor depois caiu, entre outras coisas, por isso, né? Por essas e outras, ele caiu. Então, se alguém tem medo disso, eu diria assim, tem muitas outras coisas que podem acontecer antes de acontecer isso. Zero chance, tá? Na minha visão, né? O que é importante a gente saber sobre caderneta de poupança? O que eu tenho que saber? Independente se eu tenho ou não tenho poupança. Sim, eu acho que o primeiro ponto é saber que ela é o primeiro instrumento de entrada no mercado financeiro. Ela é uma reserva, como eu já disse, ela é um recurso que você guarda para fazer algo amanhã, é teu, sabe, ninguém te tira isso. Você tem um rendimento bom, hoje com a taxa de juro alta, ele rende tanto ou muito próximo das aplicações financeiras grandes. Então, às vezes o cidadão fala, mas para o pequeno é muito pouco. Não, para o pequeno é uma taxa muito boa que se tem de rendimento de poupança. Perto dos outros investimentos que têm risco, que você precisa monitorar, que você precisa cuidar, que você precisa ter todo um cuidado especial. Então, a caderneta ela é muito simples, portanto, né? Ela é muito prática, ela tem rendimento garantido pelo governo, garantido fora esse episódio aí que você citou, que é uma mancha na história aí, mas enfim, ela não paga imposto de renda, porque as outras aplicações, o cidadão te diz, você vai ganhar uma taxa igual a 100% da CDI, que seria 12,75. Só que se você aplicar ela por um ano, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o rendimento. Então, se você ganhar 2% já vai ficar lá de imposto. Então ela vem para 10 a taxa. Mas para um valor pequeno, o teu rendimento também é menor. Mesmo que você aplique numa aplicação dessas que rende mais. Então ela é simples de tudo, sabe? Ela é uma coisa muito popular, muito simples, muito fácil. No caso das cooperativas de crédito, os bancos também, mas no caso de Via Crédito, de modo especial, todo cooperado que já é correntista já tem a sua conta poupança aberta. Não precisa abrir uma outra conta. Só chegará a dizer, olha, eu quero aplicar na poupança, isso aqui, ou aquilo ali, ele simplesmente faz automaticamente, não precisa abrir uma outra conta. Então, a poupança é simples, ela é um instrumento de educação financeira, né? Não é à toa que ela existe há muitos anos, né? Ela foi fundada já na época eu pesquisei antes de vir para cá, na época do Dom Pedro II já foi criada, 1861. Olha quanto tempo. Se ela fosse ruim, já tinham acabado com ela. Exato. Tentaram, né? Até esculhambar com ela, mas não foi possível, porque
E ela é boa porque ela é um instrumento popular. Qualquer cidadão, sabe, aquele que tem 20, 30 reais, quer começar uma poupancinha, pode. E eu diria que deve, porque alguns ficam assim, mas o que é? Muito pouco, não vale a pena. Vale a pena sobre o pontapé inicial, né? Sobre esse primeiro passo. Para a gente adquirir esse hábito. Né? Hábito. Porque o que faz a diferença é o hábito. E depois que você guardar um pouquinho mais, se o cidadão diz, mas eu tenho um pouco mais, então eu quero aplicar numa outra coisa mais, que acho que rende um pouco mais, depois você vai. Agora, o primeiro passo tu tem que dar de maneira simples. Não pode gastar muito frete, né, vamos dizer assim, para fazer a primeira viagem, né? Depois tu sofistica, né? Parte para uma operação um pouco maior. E por que é importante fazer poupança no sentido geral também? Porque todo e qualquer negócio, o cara pensa, eu vou ganhar dinheiro empreendendo, eu não vou poupar, eu vou ganhar dinheiro fazendo, inventando aí um negócio novo, qualquer coisa. Mas qualquer negócio, qualquer atividade, desde que vender água mineral na sinaleira, tu vai ter que ter um pouquinho de dinheiro para começar o teu negócio. Então, toda e qualquer iniciativa, se a gente for analisar sobre o âmbito do empreendedorismo ou qualquer negócio, tu vai ter que ter um capital inicial, por mínimo que seja. E tu não vai arriscar o teu sustento do mês. Então, faz uma reserva, tu quer começar um negóciozinho, faz uma reserva, poupa um mês, poupa 2, poupa 3, e depois faz o teu... Arrisca, né? Arrisca aquele pouco que tu guardou. Porque tu não pode arriscar o pão, né? O pão do dia, né? O leite das crianças, né? Então, essa é outra iniciativa. E outra coisa que é muito importante saber, que todos os países desenvolvidos, ou todas as empresas, ou todos os negócios, ou todas as pessoas que fizeram alguma coisa que deram certo, eles sempre tinham o hábito de poupar. Eles tinham uma reserva inicial. Os países mais desenvolvidos, eles têm uma taxa de poupança. O que é a taxa de poupança? Significa o volume de poupança que as pessoas fazem naquele país, que as empresas fazem, etc., ele é muito maior, a taxa de poupança é muito mais elevada do que a do brasileiro. A nossa taxa do Brasil é abaixo de 15% a taxa de poupança. Os países desenvolvidos é sempre acima de 20%. Isso não é por acaso. Então, quem tem uma taxa de poupança mais elevada tem mais capacidade de investimento e tem menos risco de quebra. Porque sempre que a coisa aperta, o cara tem aquela flexibilidade para se ajustar, né? A gente tem todo um histórico, né, de sempre estar correndo atrás, inflação muito alta, comprando hoje porque amanhã o preço mudava. Então, tudo isso aí deixou muitas pessoas descrentes, digamos assim, com a questão da economia. É trabalhar de manhã para poder jantar à noite, né? Perfeito. Então, tudo isso aí gerou uma descrença, uma falta de educação financeira muito grande, falta de um planejamento financeiro familiar também. Isso é evidenciado, né, em muitas questões. Muitas pessoas não pensam em se der errado, né, porque até acham que isso é um pensamento negativo, né? Se preparar para a situação dar errado é um pensamento negativo. E acabam muitas vezes sendo surpreendidos que as coisas acabam dando errado também, né? Dão certo, a gente tem que torcer para isso e lidar para isso, mas no meio do caminho pode aparecer algo que te tire daquele trilho. E daí? Tens um planejamento para voltar? Essa é a questão toda, né? Perfeitamente. Eu acho que tem essas maneiras de pensar, né? Porque a gente sempre justifica as nossas ações com base em alguma coisa. Não vou pensar no pior, porque senão eu sou taxado de pessimista, né? Isso. Mas existe uma lógica que todos nós temos que saber. Para fazer qualquer negócio, eu preciso ter uma reserva. Imprevistos acontecem, eles vão acontecer. É lógico que um dia a tua geladeira vai quebrar, o teu sapato vai gastar, a tua roupa o teu óculos pode cair, né? Eu que uso óculos, a qualquer momento eu posso quebrar meu óculos. E se eu não tenho dinheiro para comprar um novo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar dinheiro emprestado. E se eu pego dinheiro emprestado, em vez de eu ganhar juros, talvez se eu tivesse poupança eu ganho, eu vou ter que pagar juros.
E a diferença entre o juro que se ganha e o juro que se paga é muito grande, né? Então, essa coisa de ter uma reserva, ela te dá uma capacidade de você tomar a decisão, assim com autonomia, com liberdade, com escolha, né? E quando você não tem aquela reserva, tu fica refém. Refém primeiro da angústia, né? Pode pensar, como é que eu vou fazer? Ah, não, eu vou pegar emprestado de um amigo, mas às vezes tem que passar o constrangimento, tem que escutar o desaforo. Ou eu vou lá na loja e parcelo, se eu tiver um bom cadastro, né? Que hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, inclusive, que às vezes está com o nome sujo ou coisa do tipo, que tem uma dificuldade. Isso tudo é custo. E é custo emocional. Você afeta a tua qualidade de vida. Porque o cara fica lá naquela angústia, perde o sono, não dorme, tem que pedir para a sogra. Tu já pensasse? O cara pedir dinheiro, se humilhar, né? Pedir dinheiro emprestado para a sogra porque quebrou o óculos. Pode acontecer, né? Isso gera constrangimento. Ou vai na loja com o dinheiro na mão, tu chega e negocia. Tu pode ganhar um desconto, por exemplo, 10%, que se dá muito, né? Não, mas pode parcelar sem juros. Ok, mas se tu perdeu o 10% de desconto, então tinha juro embutido, né? Então, quem tem o dinheiro na mão faz bom negócio. E o bom negócio não é um grande negócio de comprar um carro, comprar uma bicicleta, comprar uma coisa maior. É simplesmente com R$100 no bolso, tu chega ali para comprar uma camisa, qualquer coisa, tu chega com o dinheiro, mas à vista, quanto é que tu me dá? Dá uma espremidinha que tu ganha o desconto. Então, tu ter a poupança, tu já ganha juro durante o período que você fez ela, e na hora de negociar tu ganha mais um desconto, o que também é ganho, né? Então, e tem coisa que o dinheiro não paga, que é essa liberdade de escolher, a tua autonomia de chegar e bancar uma negociação. Quais são as opções na ViaCred de poupança, investimentos, que as pessoas que estão nos ouvindo devem ficar atentas? Sim, na ViaCred nós temos várias opções de investimento. Eu destaco aqui a poupança, naturalmente, que eu vim aqui falar dela, que a ViaCred hoje tem a caderneta de poupança, que era tradicional da Caixa, igualzinha, né? Então, todo cooperado já tem a sua conta aberta, é só chegar e dizer, pode até telefonar, dizer, olha, eu quero... Já faz sozinho, né? Essa faz no aplicativo, quem tem, aplica, ou quem ainda não tem, liga para lá e diz, olha, eu quero aplicar R$100 que está na minha conta, esse na mês poupança. Sobrar e bota na poupança. Essa é uma opção e está muito recomendada, como eu falei aqui, para começar e tal. E tu, enfim, saca quando quiser. Outra opção é a própria cota de capital, porque botar na cota de capital da ViaCred, fazer aquele planinho mensal de 10, 15, 20, 30 reais, é outra forma muito importante de investimento, de longo prazo. A cota é diferente porque tu não pode sacar a qualquer momento. Então, aquele que pensa, poxa, amanhã vai me dar a tentação de eu sacar, porque chega final do mês... Aquele que diz, eu não consigo poupar porque eu vou lá e tiro. Chega final do mês, eu tenho que sair, tomar uma cerveja, aí eu vou lá e tiro aquilo, porque não vou ficar, né? Então, aquele que não consegue resistir à tentação, bota na cota capital. E a cota capital, ela é de longo prazo. Aí tu não pode pensar em mexer, mas ela te dá um lastro também para pegar crédito mais barato, né? Porque quem tem a cota capital pode ter um crédito, facilita a garantia, porque não precisa pegar a garantia para o crédito, e, enfim. E ela é um instrumento para pensar na velhice, pensar lá na frente, quando eu tiver, quem sabe, aposentado, viajar, essas coisas aí, que pensar em alguma coisa boa para fazer com aquele dinheiro também é outra dica importante para a gente motivar o nosso cérebro, né? Porque o cérebro fica pensar coisa ruim e não quer. Mas então pensa coisa boa. O que eu vou poder fazer com esse dinheiro lá na frente? Muita coisa. Depois nós temos o RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, ele equivale ao CDB, ao RDB aí dos bancos, mas na cooperativa é RDC, porque é de cooperativo. Ele rende 100% do CDI, ou mais, né? Acima do CDI, mas valor pequeno, médio, em torno de 100%, pouco menos, pouco mais, de acordo com o valor que você aplica, prazo e tal. É um bom investimento também, porque é garantido, o rendimento é garantido, você já contrata antes um tanto por cento da CDI, se a CDI subir, tu já ganha, e ele é muito, assim, para valores um pouco maiores, aí você faz o prazo, né, negocia o quanto tempo você quer deixar, e de acordo com o prazo ele também rende mais, tu aplica por mais tempo. Depois nós temos o LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Esse também tem bastante saída, porque ele rende pouco mais e também não tem imposto de renda. Ele chega a render acima de
de 100% CDI. E assim por diante. Então nós temos várias opções. Aí o cidadão que quer pensar na aposentadoria também pode fazer uma previdência privada, que guarda lá. Aí tem o objetivo específico de guardar para se aposentar. Também não pode mexer. E aí tem algumas vantagens tributárias. Aquele que paga imposto de renda, ele pode deduzir uma parte como incentivo, né? Porque o governo também quer ajudar que as pessoas possam pensar na aposentadoria privada, né? Uhum. Isso é importante, né? Hoje nós vamos viver mais. Sim. Né? Então, e como é que nós vamos nesse período viver? Então a gente precisa pensar nisso. E viver bem, né? Porque é o que a gente espera. Né? A gente viver numa vida, vamos dizer assim, mais longa, mais sofrida, poxa, é muito triste, né? Pensar nisso, né? Então, maneira boa de pensar nisso, poxa, eu vou fazer uma reserva, quando eu estiver lá na frente eu possa talvez viajar, quando eu me aposentar, ou antes, mas particularmente quando eu tiver mais tempo, né? E que eu possa ter qualidade de vida. Então, fazer uma reserva financeira para esse fim e ajuda ter uma escolha de um investimento para cada coisa. Já, mas não tenho dinheiro para tudo. Tudo bem, mas faz um pouco de cada, ou escolhe aquelas que o teu perfil, né? Porque você tem uma determinada fase da vida, a gente vai escolhendo aquilo que a gente quer. Quando é novo, o cara vai guardando para quê? Para comprar um carro, comprar uma casa. Depois, quando ele vai chegando na meia-idade, ele pensa, opa, preciso manter a família, mas preciso já pensar para a velhice. Porque a gente quer viver muito, mas também não quero viver como um velho caindo aos pedaços, sem condições de comprar remédio ou dificuldade. Porque quanto mais a gente vive, mais tempo a gente vai depender das questões, por exemplo, de saúde, até para se locomover. Então, uma reserva, ela é muito importante. E quanto mais cedo tu começar, esse é outro segredo. Porque depois que eu estou com 60 anos, eu vou começar a guardar, aí eu tenho menos tempo para guardar. Eu tenho que guardar na fase boa, que é a fase entre, sei lá, 20 e poucos anos, 30, que o cara entra no mercado de trabalho, que é a boa fase produtiva. Aí você pode guardar e quanto mais tempo eu tenho, daqui, digamos que o cara comece com 30 anos, quando ele chegar a 60, ele acumulou durante 30. Foi mesmo que ele guardou pouco, mas o tempo, pouquinho por mês, né, eu digo, o tempo ele é um grande aliado nesse sentido. Com certeza. Vanildo Leone, obrigado pela tua participação hoje aqui, lembrando sempre a nossa audiência, poupança continua sendo um grande negócio. Isso, eu só queria dizer mais uma coisa que eu esqueci aqui. Quando você poupa na ViaCred ou faz qualquer negócio na ViaCred, além de todas aquelas vantagens que eu te falei, você tem retorno da sobra também. Então tem mais um plus. Ganho a mais, né? Um pouquinho, porque na cooperativa você está contribuindo contigo mesmo, que esse dinheiro fica aqui, servindo de crédito para financiar a casa própria, né? Poupança é outra coisa importante. Todo o dinheiro que é captado na poupança, ele vai para financiar a casa própria. Se não for a tua, mas vai ser de outro cooperado, alguém que está muito próximo de você. E todo o negócio que é feito na cooperativa, essa cooperativa tiver um resultado no final do ano, volta um pouquinho para o próprio cooperado. Então é um círculo virtuoso, né? De vantagens e que serve para o bem, né? É uma economia do bem. Tá certo. Obrigado pela participação. Ótima semana. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Vanildo Leone, diretor executivo da ViaCred. Falamos hoje sobre a poupança.